inferior que vocês estão vendo. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho, daqui a pouco eu vou falar sobre esse rapazinho aí do canto. Olha bem a estrutura dele, olha a cauda, pezinho, olha asinhas em cima dele. Negocinho muito interessante. Nós já achamos fóssil exatamente igual a esse bicho aí. Tem muitos outros povos que têm desenhos que fazem parte da sua estrutura de animais pré-históricos. Aqui na América do Sul está cheio deles, povo Nazca, tem vários. Os maias têm, os astecas têm, não é um negócio assim diferente. Os próprios índios americanos também têm como parte das suas lendas grandes répteis voadores. Interessante, né? A cauda parecia uma flecha, uma lança. Os egípcios também têm todo esse negócio, essas lendas. Agora, será que realmente eram lendas? O que nós ficamos impressionados é que, tanto em culturas chamadas civilizadas como nas não civilizadas, ou seja, gente muito assim rústica, nós encontramos as mesmas coisas. Por exemplo, isso aqui é do povo Kukuyalandi, lá na Austrália. Ali você tem os desenhinhos do pessoal em volta e olha o bicho no meio. Lá é um plesiosauro. Só que esse negócio foi pintado há cerca de 100 anos antes dos ingleses terem chegado na Austrália. Não tinham nem descoberto fósseis de plesiosauros, porque os primeiros plesiosauros descobertos foram descobertos no finalzinho do século XIX. Bem interessante isso. Quando você estuda a parte de lendas, que no passado eram considerados como registros históricos e hoje são tratados como lendas, nós vemos algumas coisas fascinantes. Essa é uma delas, o poema épico especificamente de um rei anglo-saxônico chamado Beowulf. Esse rei gostava muito de matar grandes animais. Ele matava, por exemplo, dragões. E dois animais que são muito interessantes porque ele descreve em grandes detalhes. Um era um réptil que voava. Ele fala do tamanho da asa, da envergadura, como que era esse negócio. Tinha mais ou menos uns 8 metros de envergadura. A cabeça dele era pontuda como se fosse uma lança. A cauda dele parecia uma lança realmente. Todo esse negócio. O que nos indica que era provavelmente um pteranodonte. O outro, que é um animal que ele morreu e conseguiu matar também, é chamado Grendel. Era um monstro de 12 anos. Esse rei já tinha literalmente liquidado a mãe desse monstro alguns anos antes. Porque esses monstros viviam apavorando toda a região onde ele morava. Então o rei foi lá e resolveu dar cabo de todos eles, matá-los. Agora, quando você pega a descrição desse monstro nos detalhes, esse monstro Grendel, que era na época conhecido como Muthibona, aquele que mata com a boca ou com as mandíbulas, ele diz que era um tipo assim de um réptil grande, cerca de aproximadamente 6 a 8 metros de altura. A sua estrutura era praticamente quase que impermeável aos golpes de espada. Ele tinha 2 patas pequenas superiores que pareciam com mãos humanas. Das 2 patas traseiras permitiam que ele ficasse em pé, como se fosse um animal bípede, ou seja, um ser humano. Ele tinha uma cauda muito parecida com uma cauda de um jacaré. E assim vai a descrição. Quando você para e pensa no registro fóssil, quais dos animais se encaixam? Tyrannosaurus Rex é o mais parecido. Esse é o tipo de material que você encontra por aí ao estudar um pouquinho de literatura. Hoje essa literatura é considerada não como história, mas como mitologia, porque todos sabem que esses animais nunca existiram. É interessante isso? Quem determina o que é mitologia e o que é história? Lembra daquela figura que eu coloquei agora de pouco para vocês, da cultura Chupicuaro, logo no cantinho? Tinha um negocinho, um bicho estranho, com uma cauda e uma asinha e tudo mais. Uma das coisas mais interessantes é justamente a respeito do estudo sobre dragões. Existe uma grande discussão na comunidade científica se esse negócio realmente existiu ou não. Um dos fósseis, que é muito similar àquele que eu mostrei no cantinho ali embaixo para vocês, aquela estatuetazinha, é de um animal que voava, e esse animal tinha 2 cavidades cranianas, uma aqui na frente e uma outra mais atrás. Essa mais de trás estava interligada com as fossas nasais e com a boca do animal. O que é interessante é que nessa cavidade aqui de trás eles encontraram um pouquinho de um elemento químico chamado magnésio metálico.
Se você pegar magnésio metálico e colocar na água, sabe o que acontece? Ele faz assim, ó, ele pega fogo, ele incendeia, faz um maior fumacel, uma fumaceirada maluca. Agora imagina um animal que tivesse magnésio metálico aqui atrás. Toda vez que ele respirasse, vapor d'água saindo, adivinha o que iria acontecer misturado com magnésio metálico? Fumaça e fogo. Eu só não queria estar por perto se o animal tivesse gripado. Já imaginou cada espirro? Aparece igual aqueles cartunzinhos que o pessoal manda, né? Aquele negócio preto assim, todo queimado, só a carinha branca e o olhinho assim, aquele negócio branco no meio. Seria algo mais ou menos desse jeito. O problema é que dos 3 fósseis, apenas um deles foi encontrado essa quantidade pequena, muito pequena de magnésio metálico. Não daria para a gente dizer que isso é do animal, mas sem dúvida é muito sugestivo. Afinal de contas, talvez o dragão não tenha sido só um animal da mitologia. Muita gente pergunta a respeito de uns animais meio estranhos que tem no planeta hoje. Por exemplo, o dragão de Komodo, as iguanas das Ilhas Galápagos, toda essa bicharada que é coisa muito estranha realmente. Esse negócio é estranho. Perguntaram para mim se eles são descendentes dos dinossauros. Falaram, são répteis. Provavelmente tem alguma ligação. A pergunta mais estranha que eu já recebi, eu realmente parei para pensar, é se lagartixa é descendente de dinossauro. Eu falei, tem uma certa similaridade, né? Deve ser Eu acho que lagartixa foi uma experiência feita por japoneses com jacaré. Você já viu que eles pegam aquelas plantinhas, né, plantonas, e fazem umas plantinhas pequenininhas. Pegaram um jacarezão, fizeram um jacarezinho. Foi que o cara queria levar junto com ele assim, uma lagartixinha. Daí o negócio esparramou pelo mundo afora. Brincadeira, tá? Não vai falar por aí. Tem um cientista que diz que lagartixa veio de jacaré, entende? Por favor, cuidem da minha reputação nesse sentido. Tem muita coisa que tem saído por aí a nível de informação. O pessoal tem questionado muito, eu também questiono. Por exemplo, as fotos do monstro do Lago Ness, fotos do monstro do Lago Champlain, que são fotos possivelmente de animais, mas ninguém encontrou nada por ali até agora. Então não dá para a gente questionar. Tem outras coisas que são fascinantes. No ano de 1925, na praia de Moore, lá nos Estados Unidos, encontraram esse negócio na praia. Uma cabeça com 6 metros de pescoço. O que foi fascinante a respeito disso é que essas 2 fotos, saíram num jornal americano da época, que era um jornal conceituado, não era tabloide. Eles não estavam querendo vender jornal. Um jornal sério. O que é mais fascinante é que de todos os fascículos guardados desse jornal, o único que desapareceu tinha sido esse. O que é mais fascinante é que as fotos originais nunca foram encontradas. Mas há cerca de mais ou menos 10 anos atrás, uma família, tomando conta de um pai o pai faleceu, os filhos foram lá para cuidar das coisas do pai, encontraram 5 jornais da época guardados para repor aqueles que estavam faltando. Fascinante certas coisas, como tem certas coisas que desaparecem por aí, não? Por que será que teria desaparecido? Eu fico questionando. Se fosse um jornaleco, que tem jornaleco, igual aquele que eu mostrei para vocês lá do gigante, eu vi há pouco tempo atrás, isso é bem feitinho com Photoshop, tinha um nenê com uma fralda mais ou menos desse tamanho, título, mãe esquece de trocar a fralda do filho por 7 dias. Nojento, né? Aquele negócio imenso assim. Agora, não é esse o tipo de jornal. Outro que é interessante, ano de 1977, um barco pesqueiro pertinho da Nova Zelândia pescou esse negócio, junto com a carga. Ele havia morrido cerca de mais ou menos por volta de 20 a 30 dias por causa do estado de decomposição. Ele tinha cerca de 10 metros de comprimento. Um biólogo japonês que se encontrava no barco tirou 5 fotos desse negócio, cortou um pedaço, levou para fazer pesquisa sobre ele. O que é fascinante a respeito disso é que os estudos feitos mostravam que esse animal só podia ter sido um plesiosauro. Tanto é que o Japão lançou um selo comemorativo de 50 ienes mostrando a descoberta. Isso você não encontra em livro, você não encontra nada, mas tem selo por aí ainda. Tem vários amigos meus que têm esse selinho guardado. É interessante como esse tipo de informação não chega até a gente. Aqui você tem um pouquinho da análise química feita dos pedaços desse animal.
Muita gente falava, não, isso é um tubarão-baleia. Não, não é tubarão-baleia. Tubarão-baleia tem uma